Esporte Show. Oferecimento Univem, o caminho para o sucesso. Acesse univem.edu.br. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros.
Oi, gente, boa tarde, que alegria, que emoção rever todas essas imagens aí, com a direção e produção do grande Mauro Belotti. 30 anos da morte de Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna do Brasil. Ele continua eternamente em nossos corações. Mauro, parabéns primeiramente, prazer poder recebê-lo hoje aqui ao lado do Geraldo e com essa grande audiência que estão nos proporcionando. Boa tarde, querido. Boa tarde, Cássio, um prazer estar aqui. Boa tarde, Geraldo, a todos que estão acompanhando a gente. Falar um pouquinho desse programa que nós tivemos essa ideia no começo do ano, né? E prestar essa homenagem para o Senna. Vamos tentar, né? Dentro dessa horinha aqui, mostrar alguns momentos eternos dele que ficaram guardados na nossa memória. E amanhã, infelizmente, né? 30 anos que ele se foi. A gente vai comentar um pouquinho dos títulos dele, das poles, enfim, de tudo um pouquinho dessa carreira dele dentro da Fórmula 1. Um gênio, um talento, um fenômeno. Tá aí o Maurão, que fez isso com tanto carinho que a particularidade, ele não estava nem dormindo direito de tanta emoção e de tanta ansiedade. Geraldo Carvalheiro, você chegou primeiro, boa tarde para você. E que emoção a gente reviver todas essas cenas aí e lembrar do nosso eterno tricampeão mundial. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Cássio. Boa tarde e parabéns, Mauro, porque é de arrepiar, abertura de arrepiar. E dizer que para participar desse programa, sempre que a gente já tem um tema definido, né, a gente tem uma pauta, a gente, né, meio que se prepara mais, né? Eu, além de eu ter assistido os 750 vídeos, áudios que o Mauro mandou para mim, eu ainda aproveitei para ver mais coisas no YouTube, em vários lugares, sem contar que eu também acompanhava a Fórmula 1, assim, ininterruptamente. Eu era um aficionado, assim, um abnegado, um tarado por Fórmula 1. E dizer que se não fosse a ganância do ser humano, né, se o dinheiro não falasse mais alto, se não desprezassem a vida humana, como nesse caso aí, depois de tantos anos e tanta investigação, a gente sabe que não era para ter acontecido essa corrida. Nessa corrida aí, o Rubinho escapou da morte por muita sorte, depois morreu eu não consigo nunca falar o nome desse cidadão, mas faleceu. E o Ayrton Senna, né, que quem conhece um pouquinho de Fórmula 1 sabe que o Senna ele andava 1 segundo na frente de todo mundo. Aonde era para frear nos 100 metros, ele freava nos 50, e aonde tinha a placa dos 50, ele freava dentro da curva. Então, quem segura um cara desse? E uma história assim, bem rapidinha, acho que desse piloto atual, o Hamilton. Ele não sei em que situação aí, ele guiou um Fórmula que o Ayrton pilotava. Ele falou assim: que é isso, irmão? Se esse cara tá vivo hoje, com os carros que tem hoje, ele ia de ré, a gente ia tudo de frente, ele ia de ré. Porque loucura, o cara tem que ser mágico para pilotar isso aqui. Então, né, o resto todo mundo sabe, o Ayrton é um ídolo, não é nacional, o Ayrton é um ídolo mundial. No Japão ele é adorado, idolatrado. E no Brasil também tem uma cena que eu não consigo me esquecer, de passando o caminhão do Corpo de Bombeiros lá, levando a urna dele, os garis se ajoelham e seguram até me emociona, nas vassouras, e rezo pelo cara. Demais. Não é fácil não, é duro a gente se conter as lágrimas, né? Porque é exatamente isso. Um ídolo mundial, né? O mundo amava e sentiu muito essa passagem do Senna para a vida espiritual lá, e todos nós sentimos muito e sentimos até hoje, né? Uma coisa que é como um sentimento profundo, um sentimento enorme, uma dor que nos dá, uma saudade muito grande acima de tudo. Eu tive a honra e a glória de
ver de perto o Senna, de conversar com o Senna, entrevistar o Senna. E para mim isso acho que é o maior legado da minha vida, a maior lembrança da minha vida. Eu já estive com o Pelé, já estive com outros astros aí, porém não chorei na morte do Pelé, não senti a morte do Pelé como imaginei que fosse sentir, mas o Senna até hoje me corta o coração, me emociona e me faz ter uma saudade muito grande de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele nos deixou, de tudo aquilo que ele nos passou e nos passa até hoje, um eterno campeão. Mauro, que coisa linda, hein? E que dia especial para a minha vida, e eu tenho certeza que para a vida de todo mundo que está acompanhando aí, apesar que o mundo inteiro hoje está fazendo, ontem no Fantástico, anteontem, já teve aquela homenagem para o Senna e virão muitas outras homenagens, mas a nossa é mais do que especial. Então, parabéns para você e vamos começar a viver toda essa emoção, né, Mauro? Imagina, Cássio, parabéns para nós, né, que tivemos essa ideia e a gente está hoje aqui, como a gente já disse, para tentar fazer essa homenagem para o Senna, né? E assim, eu digo por mim, Cássio, o Senna, eu tô com 43 anos, eu nasci em 1980. Uhum. Quando aconteceu o acidente ali, eu estava com 13. A minha geração, a gente não tinha tanta opção de ver os esportes como a gente vê hoje. Um exemplo, você liga a televisão hoje, você vê vôlei, basquete, natação, tênis, enfim, vários esportes. Na minha época, a gente tinha o quê? A Fórmula 1 aos domingos e o futebol que passava de sábado, lembra? Era o Campeonato Paulista sábado, terminava o Paulista, era o Campeonato Brasileiro. E quando tinha as Olimpíadas, eram os esportes que a gente assistia. Então, eu desde criança, desde o primeiro título dele em 88, depois 90, 91, nós criamos essa admiração, carinho, amor e respeito por ele. Porque aquela cena dele pegar a bandeira, dele não ter vergonha do Brasil com tudo que estava passando, isso cativava a nossa geração. Ele fazia com que a gente estudasse mais, se dedicasse mais nos estudos, no dia a dia, respeitar pai e mãe, que eram ensinamentos que ele passava para a gente também, além de ser um piloto fenomenal. Então essa homenagem aqui para ele hoje, como eu te disse, eu estou muito feliz de estar aqui e creio que a gente vai tentar passar agora um pouquinho dos melhores momentos dele, né? Assim, depois não tem como a gente não falar do acidente, de tudo que aconteceu também, a gente, para complementar essa homenagem, né? Mas agora a gente, viu, Flavinho, se você puder passar o vídeo 2 aí pra gente com esses melhores momentos, depois a gente pode fazer comentários, né, Cássio? E é isso aí. Vamos lá então, Flávio Rogério Alpino, Senna é o nosso grande especial de hoje. Ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. Em 1985, ele tirou o pé de uma vez do Nigel Mansell, jogou o carro fora. Aí o título fica com o Prost. Mais uma vez para Ayrton Senna, é vencer ou vencer. The grid is clear, the lights go, and Senna sprints away, but Alain Prost takes the lead. It's happened. Alain Prost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner, but what has happened to Prost? He has gone off too. Aponta a Senna, vem pra reta, vai
Senna, Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Uma grande vitória de Senna! De ponta a ponta, ele vibra muito! Você Senna dentro do seu palpite! Ayrton Senna de ponta a ponta! Brasil! Senna! A festa é toda dele! Ele pega a bandeira brasileira! De graça! Ali você tem o Berger, você tem também o Patrese, e eles ficam esperando por Senna, e vai aparecer Ayrton Senna, ele aparece com o Ron Dennis, ele traz a bandeira brasileira, ele vai ser cumprimentado por Bernie Eccleston, ele vai para o alto do pódio, repare, ele tem dificuldades de movimento, mas ele vai para o alto do pódio, para fazer a sua festa, o seu momento de glória, o momento que ele esperou, que sonhou, que alimentou esperanças, que curtiu tanto e que finalmente chega, depois de 8 temporadas. Execução do hino nacional brasileiro. Senna com a dificuldade do movimento, repare, recebe ali o seu troféu. Estressado fisicamente, completamente estressado fisicamente. Ele tenta de todas as formas erguer o troféu e põe lá em cima. Não há dor que possa impedi-lo. Ninguém. Berger se aproxima muito. Berger encosta. Ele faz o sinal para Berger. Aí vem Senna. Ele faz o sinal. Eu sabia! Senna deixa Berger passar. Brasil! Gerhard Berger vence. Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. Ele tira o pé na entrada da reta. Deixa o amigo lado. Os carros todos vão ficando ali junto de Ayrton Senna. É uma loucura, ele não tem mais por onde passar. Fica complicado para Senna seguir. É o carinho da torcida brasileira, que invade a pista, que quer estar próximo de seu ídolo. Senna dá um show em Interlagos. Sem carro, com extrema dificuldade. Agora complicou porque o carro parou. No meio do povo ficou Ayrton Senna. Brasil! Ele não tem mais por onde sair. Deve estar ali esgotado, sentindo dentro do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Senna nos braços do povo. A primeira vitória dele na Fórmula 1, nesse GP de Portugal, aí nós passamos um pouquinho dos títulos dele. Em 88, a gente lembra, né, consegue se recordar que logo no início da corrida o carro dele morreu. E ele fez aquela corrida de recuperação, conseguindo chegar na frente, em primeiro lugar, garantindo o primeiro título mundial dele em 1988. Em 89, ainda ele estava juntamente com o Prost, né? E na última corrida, o Prost chegou com 76 pontos e o Senna com 60. Então, o que tinha que acontecer nessa corrida de 89? O Senna teria que ganhar e o Prost não pontuar muito para ele ter chance do bicampeonato, que seria na Austrália, em Adelaide, a última corrida do ano. Porém, nós vimos aí nas imagens que o Prost meio que deu aquele migué, na hora da ultrapassagem jogou o carro em cima dele. Ele ficou na chicane, os fiscais de pista o ajudaram a voltar. Ele voltou para o box, trocou o bico do carro, porém, ele ganhou a corrida. Ficaria 70-76, que naquela época o primeiro colocado fazia 10 pontos, 6, 5, 4, e apontava acho que até o sexto, eu não me recordo muito bem. Só que daí, depois de finalizada a corrida, o Balestre, que era o presidente da FIA, sim, era francês, amigão do Prost, eliminou o Senna da corrida e o Prost ficou com o título.
em 89. Em 90, o bonitão francês foi para a Ferrari, né? E ficou o Senna e o Berger. Em 90, entre aspas, veio o troco, né? Que mais uma vez no Japão, os 3 títulos do Senna foram no Japão, né? Na penúltima corrida em Suzuka. Assim que teve o início, o Senna trombou com o Prost e aí já foi declarado bicampeão. E em 91 foi o melhor ano do Ayrton no meu ponto de vista, Cássio, que ele estava mais experiente, estava voando, estava demais aquele ano. E nós vimos aí que em 91 ele disputou com o Mansell, e chegando nessa corrida do Japão também, o Mansell, ele não podia pontuar, se ele não pontuasse, o Ayrton já seria campeão. E logo no início da corrida, se eu não estou me enganado, na 8ª, 9ª volta, o Mansell saiu, deu problema no carro. Sim. E por isso que o Senna, no final da corrida, ele recebeu uma ordem do Ron Dennis, e acho que nem precisaria dessa ordem, né, pela atitude dele de deixar o grande amigo dele, irmão da Fórmula 1 Berger, ganhar a corrida no Japão, né? E depois, aquela corrida fantástica que ele fez em Interlagos, que ficou só com a 6ª marcha, aquilo foi fantástico. Em 93... que a torcida invadiu a pista, o último pódio dele, Cássio. Então, a gente procurou mostrar alguns momentos, porque se a gente for mostrar tudo de bom que esse cara fez, a gente vai ficar aqui uma semana. Então, eu procurei assim selecionar algumas coisas assim mais impactantes, né, para prestar essa homenagem para ele aí. Que coisa linda. Tá funcionando o microfone aí, Flávio? Tá, né? Geraldo, que coisa linda, hein? E essa homenagem hoje perpetua mais do que nunca em nossos corações uma história de glória, uma história de muitas vitórias, atitudes fantásticas, né? Porque o Senna era um cara, eu estava falando aqui agora, só dele aparecer, só a imagem dele já impactava, só a presença dele já impactava. Isso fora das pistas, né? Agora, nas pistas, então, ele fazia coisas que... Agora, o Geraldo disse bem no começo do programa aqui, falou pra gente, daquela barrinha que acabaram mexendo, né? Um esporte que gasta milhões pela tecnologia, essa barrinha que fizeram a mais aí, que acabou realmente. Bom, primeiro que essa corrida não era para ter acontecido, que o Rassenberg faleceu no dia e morreu na pista, falaram que ele morreu no hospital. Quer dizer, era para ter sido cancelado esse grande prêmio da Itália, né, de Imola. Então, não era para ter... Mas dizem que nem peru não morre de véspera, apesar que eu não acredito nisso. Também não. Eu não confio nessa questão. Não, ninguém morre de véspera. Tem que é mentira. É mentira. Isso é, para mim, né, para minha concepção, eu não acredito nisso, porque a gente pode evitar muita coisa em muitos dias e muitos momentos. Mas, Geraldo, é um momento histórico aqui no seu TV Canal 4 para a gente poder reviver ao lado de um grande fenômeno, porque o Mauro, ele não é só o futebol. O Mauro, ele é Fórmula 1, ele é voleibol, ele é basquetebol. O Mauro ele é um eclético, né, no que se diz esporte. E aí, Geraldo, como é que está o seu coração? Bom, eu aqui, o Mauro, eu vou ter que chamar ele de juvenil, porque ele falou que ele tem 4.3. Você, que me parece que outro dia, Cássio, falou que vai fazer 6.0. Já fiz, não? Já fez? Já sou idoso. E eu, em 12 de julho agora, vou fazer 7.0. Então, quando eu estive em Interlagos, Mauro não estava nem no projeto, né? Que ano você nasceu, Mauro? 80. Você não estava nem nos projetos. E eu já estava lá vendo Fórmula 1. Em 1972, porque a gente está fazendo uma homenagem maravilhosa para o Ayrton, um ídolo mundial, nacional mundial, que todos os brasileiros idolatram, mas a gente não pode esquecer daqueles que abrem portas, né? E o Emerson Fittipaldi, né, num país de terceiro mundo como o nosso, num esporte milionário, que para você chegar numa Fórmula 1, hoje eu tive outro dia vendo alguns podcasts aí, acho que foi o Barrichello. Hoje, para você chegar para pilotar na Fórmula 1, se você não tiver assim
Desde a hora que você começa até quando você chegar lá, se você não tiver uns 30 milhões de dólares, você não precisa nem pensar em ir, porque o negócio é terrivelmente caro. E o Emerson abriu portas. E nessa corrida de Interlagos de 1972, eu e amigos fomos de trem num sábado, assistimos os treinos livres do sábado, e depois no domingo a corrida. Quem é dessa época lembra que era tanto calor que os bombeiros jogaram água na torcida com as mangueiras lá, porque o calor era insuportável. E o Emerson já correu ali, e foi a estreia dele em Interlagos, mas essa corrida não contou ponto para o campeonato de Fórmula 1. Só depois, na outra corrida, que abriu contagem de ponto e tal. Mas, nesse dia, encostado no alambrado, depois eu entendi por que as pessoas compram Ferrari. Vocês vão pensar que é brincadeira, né? Mas é verdade. Eu ali encostado no alambrado, da mesma maneira que eu gosto de assistir jogo de futebol, que é para você ver o jogador dominando, a categoria do cara, tal, ali na Fórmula 1 também, encostado com a cara no alambrado, é maravilhoso. Passaram vários carros, amigo. Mas quando passou uma Ferrari, eu vou falar para você, o barulho dela é irritantemente maravilhoso. É um barulho diferente de todos os outros motores. E assim, eu só ouvi o barulho, viu? Porque ela passou e eu não vi assim, a hora que eu olhei para ela, parecia aqueles carrinhos de brinquedo, assim, porque já estava lá no raio que o parta lá. Eu estava ali no início da reta, da reta oposta, não, da reta dos boxes. E depois eles passavam ali na frente dos boxes, e aí na outra curva lá, tal, fazia frenagem, depois lá do outro lado pegava a reta oposta e vinha fazendo todas as curvas de Interlagos, que o Barrichello conhece muito bem, que a avó do Barrichello morou ali no quintal de Interlagos. Sim. Então ele nasceu ali. E assim, rapidamente dizer que o Senna, todo mundo percebe, o Senna era uma pessoa tímida e introvertida, mas ele fez coisas que até hoje a gente não sabe nem direito, em termos de solidariedade, de doação, da fundação que é tocada pela irmã dele, né? Que eu não me esqueço agora o nome da irmã. Viviane Senna. Como? Viviane, tocado pelo Viviane. E o Senna, queira ou não queira, gente, ele provocava, ele era um ídolo, né, que provocava emoções. Mas imaginem vocês o tanto de inveja que esse cara provocava. Não tinha jeito, o cara era fora da curva, extraterrestre, acima da média, fenômeno. Inventem um adjetivo que vocês quiserem. Então, só para dizer que, não deixar esquecer que o Emerson abriu portas num esporte tão caro como esse. Ô, Geraldo, pegando um gancho do que você está falando aí, falou da Ferrari, um dos sonhos não realizados pelo Senna era correr pela Ferrari, né? A gente, depois de tudo que aconteceu, a gente acaba vendo várias entrevistas, a gente acaba lendo muita coisa, né? E a gente vai chegar num ponto, depois do intervalo, né, Cássio, sobre o que aconteceu em 94, né? Porque a nossa fonte de informação na época era a TV e o jornal. A gente não tinha tanto conhecimento. Aconteceu aquilo, ok. Ele partiu dessa para melhor por causa daquilo, ok. Mas depois, como o Geraldo disse, a gente acaba vendo muita coisa que a gente fala, pô, mas e se? E se? Só que a gente sabe que o se não existe para a vida, né? Então, é uma pena. Ô, Cássio, teve um episódio do Senna também, que eu não coloquei aí, porque acho que senão ia ficar muito extenso. Em 1992, ele salvou a vida do Eric Comaz naquele GP da Bélgica, no treino livre, acho que foi de sexta-feira, em Spa-Francorchamps, que o carro dele teve a batida, o carro dele ele ficou desacordado com o pé no freio. E o Senna percebeu, ele parou o carro dele, foi lá e desligou, porque poderia causar uma explosão. Então, acima de tudo, por mais rivalidade que tinha dentro da Fórmula 1, ele e o Prost, a gente sabia, porque não adianta, é a mesma coisa hoje você ter o Messi e o Cristiano Ronaldo num time. Os dois vão querer ser o melhor do mundo, os dois vão querer ser artilheiro, se destacar. Era a mesma coisa do Senna e do Prost, né? Então era um relacionamento difícil, só que eles foram muito amigos. E pegando um gancho que o Geraldo falou das Williams, em 92 o Prost não correu. Em 93 ele foi para Williams. O carro era o melhor carro do mundo e tinha os componentes eletrônicos que eu anotei aqui porque senão eu esqueço. O controle de tração, freio especial
e a suspensão eletrônica. Então você só precisava dirigir, acelerar e dirigir, igual o carro automático hoje. Era um fantástico. E isso, em 94, a FIA exigiu que fosse tirado de todos os carros. É por isso que o carro do Senna, além de outros problemas, estava dando tanta coisa ruim, né, por causa desses componentes. E a única coisa que o Prost exigiu em 93 para assinar com a Williams foi o seguinte: eu não quero saber salário, eu não quero saber absolutamente de nada. Eu só não quero o Ayrton na Williams como meu companheiro de equipe. Porque ele queria ser campeão e em 93 ele foi tetracampeão. E em 94, né, o Senna chegou, melhor carro do mundo, melhor piloto do mundo, tanto que estava meio certo, o tetra do Brasil e o tetra do Senna, né? Tanto que ele foi num jogo, num amistoso que teve, acho que 2 semanas antes desse acidente dele. Foi um combinado da França. Foram alguns jogadores do PSG com o Bordeaux. Foi Brasil e França, e ele deu o pontapé inicial nesse jogo. E ele foi no vestiário, até o Ricardo Rocha, zagueiro, fala: "Ei, Senna, esse ano é nós, vamos ser tetra daqui, você vai ser tetra de lá." E o Senna falou assim: "Não, acelera daí que eu acelero de lá." Então ficou essa imagem. Por isso que depois o tetra foi tão comemorado, a gente sabe de tudo que aconteceu. E são imagens que não saem da nossa memória. Não, coisa linda, coisa linda. É uma cena melhor que a outra. Com o Senna é só emoção que a gente viveu e continua vivendo, mesmo ele não estando entre nós. Então eu vou chamar rapidinho um comercial rapidinho, viu, Flávio? Metade hoje só, e a gente volta já já com o Geraldo, com o Mauro, nessa homenagem eterno tricampeão do mundo, Ayrton Senna. Segura aí. Esporte Show. Oferecimento. Univem, o caminho para o sucesso. Acesse univem.edu.br. Construtora Pacaembu. Compromisso. Parabéns, Marília, pelos seus 95 anos de glória. Que cada novo dia seja uma nova página em sua memória. Que sua história seja sempre lembrada. E que seu futuro seja ainda mais brilhante e honrado. Homenagem Casa de Massas Zaratini, Rua Álvares Cabral, 435. Olá, amigos do Esporte Show, estamos aqui na Casa do Óleo, aqui na Avenida Vicente Ferreira. A melhor equipe, o melhor preço, o atendimento inigualável. Aqui o seu carro tem o carinho e o respeito que ele merece. Casa do Óleo, Avenida República 2059 é a loja 1. Loja 2 é aqui onde eu estou, na Vicente Ferreira. Aqui 607, Avenida João Ramalho 2076, na Zona Sul. E no centro, na 15 de novembro, 1799. Casa do Óleo, a melhor equipe, o melhor preço e a qualidade. Apresento para vocês a Brenner Pneus e Rodas. E para você que é mulher, que quer ter a qualidade e segurança de um serviço feito com qualidade, este é o lugar certo. Aqui você encontra rodas e pneus nacionais e importados. E conta com serviço completo para o seu carro. Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freio e higienização do ar-condicionado. E caso você queira esperar o serviço ser realizado, a Brenner conta com uma sala de espera climatizada e com muito conforto. E, é claro, um delicioso café. Ou, se você preferir, você pode contar com o serviço leve trás.
Sêmen Pneus e Rodas. Qualidade e confiança que você merece. Ele precisa de cuidado, carinho, precisa estar sempre em boas mãos. É assim que se cuida do seu carro. Venha conhecer a JR Castro. É a maior oficina da região. Funilaria e pintura, martelinho de ouro, polimento 3M e cristalização. Utilizamos material PPG. Dá uma pesquisada nisso para você ver a qualidade. E um detalhe, atendemos a todas as seguradoras. Conheça Avenida Rio Branco, 898. JR Castro Serviços Automotivos. Cuidar bem do seu carro é só uma parte do nosso trabalho. Multiservice oferece o serviço de sanitização e desinfecção de ambientes, além de outros serviços como desinsetização, desratização, desculpinização, limpeza de caixa d'água. Ligue agora e agende um orçamento. 998265399 e 3413-5065. Multiservice, controle profissional e ecológico de pragas. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Esporte Show. Oferecimento Univem, o caminho para o sucesso. Acesse univem.edu.br. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Olha aí, a gente volta aqui com o Esporte Show nesta terça-feira. Amanhã aquele feriadão, primeiro do trabalho, né? Todo mundo tranquilo aí descansando, mas lembrando desse eterno tricampeão do mundo. Vamos chamar a parte 3, Mauro? É isso, vamos chamar. Pode ser, Flavinho. Põe na fita aí pra gente. Essa parte 3 que a gente tem que mostrar, né, Cássio? Porque talvez é uma maneira de homenagear também os últimos momentos dele, a corrida, enfim. Não vamos falar muito, vamos só assistir só. Senna sempre cumpria um ritual de concentração antes da corrida. Hoje, Ayrton ficou mais tempo do que de costume contemplando o carro. Mãos espalmadas sobre o aerofólio, fisionomia grave. Foram 5 longos minutos em que Ayrton parecia infinitamente sozinho. Ele veste o capuz pela última vez, ele põe o capacete pela última vez. Olha de novo para o carro, não mexe um músculo. Sport authorities have done a lot of work over the past few years, and safety has improved a lot, but still is danger because there are moments that an unexpected situation can happen and you are exposed to a dangerous situation, but without it wouldn't be the same on the other hand. So part of some excitement and some emotions you get are related also to some risky situations that you are bound to find during your driving. All you can do is to try to limit those risks that you are exposed to, but it's part of it. It's there, and since I'm doing it, I know
I have to face it. Senna bateu forte. Ali na Tamburello, a batida muito forte. We got him out of the cockpit, got his helmet off, got an airway into him, and I saw from his neurological science that it was going to be a fatal head injury. And then he sighed and his body relaxed. And that was the moment, and I'm not religious, that I thought his spirit had departed. Senna em São Paulo. Um homem chora em cima da placa de sinalização. A moça no carro também. E muito mais gente ao longo do caminho não contém a emoção. São Paulo está acordando. Mas antes do trabalho, a homenagem. Funcionários uniformizados se perfilam. Uma torcida estende a enorme bandeira. Perto do centro da cidade, a cavalaria da Polícia Militar toma posição. Os prédios estão lotados. Não sobra lugar nem na escada de incêndio. A multidão corre atrás do cortejo. Chove papel picado do alto dos edifícios. O velho centro de São Paulo, uma imagem de cartão postal. Parece um formigueiro emocionado. Um hospital para. O monumento é invadido. Um ciclista leva flores. Na reta de chegada do cortejo, mais bandeiras agitadas e uma fileira de rostos tristes. Milhares de pessoas tentam acompanhar o carro dos bombeiros que entra na Assembleia Legislativa. Há um princípio de tumulto. Alguns fãs desmaiam. Os policiais começam a controlar a situação para organizar a fila de acesso ao velório. A multidão, aos poucos, se conforma e canta antes da última despedida ao campeão morto. Por um instante, na manhã de hoje, tudo parou em São Paulo.
os helicópteros no ar, o metrô sobre a ponte, os carros embaixo e o povo na rua. Só o... Era um ídolo para mim. Ele representava muito o Brasil. Beijo, Senna. Não te esquecerei nunca mais. O povo brasileiro precisa de comida, educação e saúde, e um pouco de alegria. A alegria foi. Só mesmo o adeus. Nunca uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta calma num silêncio tão profundo. A fila do lado de fora atravessou a madrugada à espera do último contato com o ídolo. Eram apenas 10 segundos. Mas como eles foram aproveitados? Com reverência, respeito, amor, saudade. O torcedor se embrulhou na bandeira. O fã se vestiu de piloto. A criança imitou o campeão. O devoto foi corajoso. Deixou um beijo de homem para homem. O punho erguido mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza. Nossa Senhora, a emoção incontida. Coisa mais linda do mundo, Maurão. Cássio, isso é o que a gente tentou trazer de volta, essa emoção e também essa parte triste aí. Então a gente está homenageando ele. Cássio, eu queria falar uma coisa, que nesse GP de San Marino, em Imola, já na sexta, como o Geraldo já falou, nós já conversamos aqui, teve o acidente com o Rubinho. No sábado, a morte do Ratzenberger, né, que hoje a gente vê, analisa e tem assim praticamente certeza que ele veio a óbito na pista, sendo assim não era para ter a corrida no domingo. E no domingo, na corrida, logo na largada teve uma batida. Então parece que foram 3 avisos para essa corrida. Pelo amor de Deus, teve a batida do Pedro Lamy e o Leto, né, Geraldo? É isso. Então foi um final de semana muito trágico, de muita tristeza. E assim, dia 1º de maio é aniversário do meu pai, né? E ele já não... Ele não está mais entre a gente, Cássio. E nesse dia... Eu acordei às 7 da manhã, porque ia ter uma festa, né? Em homenagem a ele. E eu sou muito católico. E assim, quando tinha corrida de manhã, eu combinava com ele: pai, quando tiver corrida, nós vamos na missa à noite. E nesse dia, logo depois do acidente, eu vendo tudo que aconteceu com o Senna, porque a batida foi ali 9h10, 9h15, e logo depois levaram ele para o hospital, né? E aí eu falei: pai, eu vou na missa, vou rezar para o Senna, para ele sair dessa. E depois aconteceu tudo isso aí, Cássio, então peço desculpa, porque quando a gente fala do pai, é difícil, né? Então, peço até perdão para quem está assistindo a gente aí, mas é muito emocionante. A gente segura até um certo ponto e acaba vendo essas imagens aí do Senna, que foi um herói, aí já mistura com o pai. É difícil, sabe? Então, peço desculpa aí para quem está assistindo a gente. Todo mundo sabe que eu
porque eu sou uma pessoa alegre, feliz, dificilmente eu choro, mas hoje eu não consegui. Hoje eu não consegui, tá? Então é isso. Se quiser falar aí, Cássio, você e o Geraldo, fica à vontade. É muita emoção, né? É muita emoção. Parabéns mais uma vez para você por todo esse programa. E eu quero deixar a palavra com o Geraldo, né? Geraldo, grande Geraldo também, que um fã incondicional. Aliás, todos nesse mundo são fãs incondicionais, né, do Ayrton Senna. E aí você falou, é difícil você conter a emoção, conter as lágrimas. E eu acho que se a gente for ver mais 1 milhão de vezes isso aí, nós vamos chorar mais 1 milhão de vezes. E vamos chorar mais 2 milhões de vezes. E uma coisa que você falou, o si não entra, o si não encaixa, o si não domina, o si, mas tudo levando a dizer, não faça, não execute esse plano desse grande prêmio, porque não vai dar certo. E aquilo que eu falei, né? Não, mas já estava, está escrito em lugar nenhum, para. Facilitaram, parece, né? Você entendeu? Então, mas eu estou muito emocionado, porém muito feliz, né, de ter vivido todo esse tempo aí, de ter presenciado todas essas grandes conquistas do Senna, né, como você disse, aos domingos de manhã, que nem o cara escreveu lá, os nossos domingos não serão nunca mais o mesmo. Então, quer dizer, a hora que toca o tema da vitória, que não foi feito por Senna, mas virou a música do Senna mundialmente, né? E acho que foi o César Camargo Mariano que fez esse tema aí, que era, né, para pôr na Fórmula 1, mas acabou fixando na imagem, na história desse eterno tricampeão. Essa música era feita para quem ganhava o GP do Brasil e quando os pilotos brasileiros venciam as corridas, né? Aí teve aquele lance da bandeira em 86, que o Senna ele venceu o GP de Detroit, e no sábado o Brasil tinha saído nas quartas de final na Copa do México pela França. Foi aquele 1-1 gol do Careca e do Platini, né? Que o Zico errou o pênalti. E no domingo ele ganhou a corrida, ele viu que tinha um torcedor na arquibancada, pegou a bandeira, foi daí que começou esse casamento. Bandeira do Brasil, Senna, tema da vitória e Senna. Sim. E só aproveitando aqui, para dizer que, Cássio, chorar, o Mauro, é a maior virtude do homem, pobre daquele que não tem capacidade de chorar. E se fosse proibido o homem chorar, o Júnior Brechão, não existiria. Porque pensa num homem que chora bonito, hein? Hein, Júnior? Somente quando tá o Roberto Carlos. Mas agora falando, e eu também lembro, dentro de tanta tristeza, me deu vontade de, acho que é aquele mecanismo de defesa, me deu vontade de dar risada, porque se o adiantasse alguma coisa, né, o Ronaldinho, que sempre fala, né, se existisse o a minha avó seria filha do meu pai, sei lá o que ele fala. Ele fala uma frase aí, mas o que nos deixa assim, triste mesmo, é a ganância do homem, né? Quantos avisos foram dados para que a corrida, porque eu sempre, desde quando me inteirei desse assunto e fui pesquisar várias e várias reportagens, tal, a gente vê que aquilo ali, Cássio e Mauro, não passou de uma roleta russa. Foi uma roleta russa. O Senna, me fugiu a palavra agora, o jeito que ele permaneceu ali do lado, a fisionomia, a conduta dele ali, ele nunca aconteceu isso em nenhuma outra corrida. Quem acredita tem uma espiritualidade mais aguçada, sabe que, né, parece que ele falou,
é a última corrida e ele não ia deixar de correr. Ele foi alertado para não correr, teve problema com os pneus. O dono da escuderia falou pro pessoal lá, não lembro que marca de pneu que era na época. Goodyear, se acontecer alguma coisa com esse moço na corrida, vocês serão responsabilizados. Mas depois ficou provado que os pneus não foram responsáveis pelo acidente. Mas depois disso, para a gente pelo menos se consolar um pouco, é a partir de vários acidentes de carro, de avião, de trem, é que são inovar, a tecnologia inova e a proteção aumenta. Então, para que pelo menos isso, até para isso esse moço serviu. E no dia da corrida, tem num documentário dele, Senna, o brasileiro, um herói, nessa hora que ele estaciona o carro, tem a voz da Viviane falando assim que antes da corrida eles falaram, e ele muito católico, muito devoto de Jesus. Ele leu um trecho da Bíblia que falava que Deus ia dar para ele naquele dia o maior presente da vida dele, que era ele mesmo. Isso aí tá para quem quiser ver nesse documentário do Senna. Então a impressão que dá é que ele parecia que falou, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo? Tá certo que tinha a tristeza dele com o que tinha acontecido com o Rubinho, com o Ratzenberger, e ele estava com uma bandeira da Áustria dentro do carro, que ele falou, eu vou ganhar essa corrida e vou dedicar ao Ratzenberger. Nossa. Até isso ele pensou. Nossa. Né? Então, essas aí foram as últimas cenas dele. Né, Cássio? E é uma pena ele não estar aqui mais entre a gente. Ele estaria hoje com 64 anos, né? Ele faleceu com 34 nesse dia, que ele é do dia 21 de março. Mas é uma pena. É isso aí. Mas interessante, né? Interessante a conduta, tudo que aconteceu naquele dia, né? Ele, o semblante dele, a concentração dele, é uma coisa realmente diferente de tudo aquilo que a gente já havia visto. E a vida, o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é o que há de melhor eu. Então, eu quero parabenizar mais uma vez o Mauro, agradecer ao Geraldo, a você que esteve conosco até aqui, e deixar aqui a minha eterna tristeza e a minha eterna indignação. Um dia todo mundo, a gente sabe que um dia a gente vai, mas ele não foi. Ele continua e permanecerá dentro dos nossos corações. Um dos maiores exemplos de ser humano na história do mundo, pode ter certeza. Ayrton Senna do Brasil. Maurão, não tenho como te agradecer e te dizer show. Imagina, Cássio, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E quando você fala, fomos nós que produzimos, nós que fizemos essa homenagem. E peço desculpa mais uma vez para quem está assistindo pela emoção, mas eu não pude conter. Quando fala de pai, mistura com um ídolo que a gente teve, não pude conter. Né? Então quero agradecer a você, ao Geraldo, por essa oportunidade da gente estar aqui nessa horinha fazendo essa homenagem a ele, que tantas alegrias nos trouxe. Né? E é isso, Cássio. Obrigado, Nô. E até uma próxima oportunidade aí, que a gente está de volta ao programa. Geraldão. Cássio, Mauro, é um prazer, assim, nós somos pessoas de sorte. Eu gostaria de dizer, assim, sem nenhuma demagogia, 1 milhão de vezes parabéns, que para mim foi o melhor programa que eu vi sobre o Ayrton Senna, foi esse de hoje. Demais, demais. Como diz o meu irmão, Roberto Carlos, que o Cássio conhece, o Mauro acho que não, mas quando o Brasil perdeu a Copa em 82, o meu irmão falou assim para mim, azar do futebol. Quem perder esse programa de hoje, azar de quem perder. Você não sabe o que você está perdendo. Boa tarde e obrigado pela audiência. Maurão, 1 milhão de parabéns. Sensacional esse programa. Para nós, sempre.
E tem um vídeo de encerramento, viu, Cássio? Depois das despedidas tem um vídeo de encerramento. Então vamos. Ô Mauro, obrigado. Geraldo, obrigado. E a todos vocês. O César Torcedor, que está com o tio dele lá. Aliás, centenas de mensagens. Beijo no coração de todos. Um abençoado 1º de maio. Que você possa guardar no seu coração, com muito carinho, todas as lembranças desse eterno tricampeão. Eu tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Prazer é uma fração e eu corro pelo prazer de ganhar. Esporte Show. Oferecimento Univem, o caminho para o sucesso. Acesse univem.edu.br. Construtora Pacaembu, compromisso com o maior sonho dos brasileiros.